Vou alterar estas calças de linho para me servirem melhor. Comecei por retirar as presilhas e abrir a lateral da calça para poder alargar. Tirei também o revel que estava no interior das calças, uma vez que elas não têm cós. Usei uma faixa de tecido de uma cor que combinasse, costurei na lateral, tal como fiz recentemente num outro vídeo. Para ajustar na parte de trás, fiz duas pinças nas costas. Vou adicionar um cós, uma vez que as calças estavam muito baixas. O cós da saia que estou a usar como tecido extra era muito estreito, por isso vou usar o tecido azul no exterior e o creme no interior. Preciso de saber qual é o perímetro da parte mais alta do cós. Para isso, vesti as calças, coloquei o cós sobre as calças para ver onde ia terminar e marquei com um elástico, para poder depois tirar a medida com a fita métrica, tal como demonstrei no manequim. A minha medida deu 72 centímetros, portanto, a parte mais alta do meu cós tem que ter 72 centímetros. Perímetro das calças e deu 86 centímetros e meio. Fazendo a diferença entre estas duas medidas dá 14 centímetros e meio. Tenho que retirar esta diferença do cós das calças. Como tenho 7 costuras nas calças, das faixas que acrescentei das pinças e da costura das costas, portanto vou distribuir os 14 centímetros e meio por estas 7 costuras. Alinhei o cós sobre as calças de maneira a marcar no cós a posição onde estão as costuras das calças. É importante marcar no avesso do tecido. Eu esqueci-me e marquei na frente e depois tive que fazer as marcações no avesso. O ideal é marcar logo no avesso do tecido. Portanto, tenho 7 marcações. Portanto, marquei a posição onde estão as costuras das calças e depois marquei a pinça de 2 centímetros que vou fazer. Portanto, 1 centímetro para cada lado da marcação das costuras. A parte mais larga da pinça vai ficar na parte de cima do corpo. Repeti o processo para as outras marcações, fazendo 7 pinças. Depois de terminado, é assim que vai ficar.
Experimentei as calças e verifiquei se estava tudo ok. Achei que o cós assim ficaria muito alto, portanto vou reduzir a altura. Acabei por fazer um cós de 5 centímetros. Ao marcar com as calças vestidas consegui sentir se realmente estavam confortáveis ou não. Na lateral achei que estava muito apertado e vou decidir tirar as pinças da lateral da frente. Portanto, neste ponto podia ter cortado logo o excesso de tecido, mas optei por deixar assim. Como o cós da saia era mais pequeno do que aquilo que necessito, vou precisar de acrescentar, para não ficar na parte mais visível que é da frente, optei por colocar uma emenda na parte das costas no centro. Essa parte não demonstrei como se faz, não mostro como se faz, mas é fácil, é só acrescentar. E depois é repetir o processo de fazer as pinças na parte de dentro, na parte do forro do cós. Portanto, no tecido creme, fiz exatamente o mesmo procedimento para obter as pinças nas mesmas posições. Depois a seguir foi alinhar as duas partes do cós, o exterior e o interior, colocando as pinças viradas uma para cada lado. Depois de terminar de alinhar tudo, passei uma costura. Alinhei o pé calcador da máquina com a marcação que tinha feito onde vou cortar e passei a costura. Se eu tivesse a certeza que estava tudo bem, podia já ter cortado o excesso de tecido, mas eu tenho sempre medo de me enganar e cortar demais, por isso prefiro experimentar várias vezes e no final cortar o que estiver a mais. Portanto, aqui abri as costuras. Esta parte com o excesso de tecido torna-se um pouco mais difícil porque o tecido a mais não deixa fazer bem a curvatura. Dobrei o cós na posição correta e marquei a posição do exterior das pinças na parte interior para poder depois alinhar com as calças. Alinhei o avesso do cós em contacto com o avesso das calças, alinhando a posição das pinças das calças com a marcação que fiz anteriormente no cós. Alinhei tudo à volta. Passei uma costura a partir do centro das costas em direção à frente e depois virei ao contrário e fiz a mesma coisa, sempre começando sempre do centro das costas, porque assim, se sobrar tecido, vai sempre sobrar na frente e não na parte das costas, onde é importante estar tudo alinhado. Voltei a experimentar as calças para ter a certeza que estava tudo ok, que gostava, e finalmente achei que estava tudo como deve de ser e cortei o excesso do tecido. Dei piques na zona da curva das costas para que possa assentar bem na curva. Vou usar esta faixa de tecido para colocar no cós das calças. Esta faixa de tecido idealmente devia ser cortada no viés para poder permitir o esticar e acompanhar a curva, mas eu não consegui porque não tinha tecido suficiente para isso. Portanto, cortei só a faixa na vertical, mas consegui colocá-la nas calças, tive sorte. Fiz a marcação da ponta do cós e passei uma costura para fechar a ponta do cós.
Para mim, a melhor forma de fazer esta parte final do cós é abrir, o tecido do exterior do cós e deixar a ponta para fora e passar costura somente na na parte onde estão juntas, deixando o azul de fora. Alinhei tudo para ver se batia certo, porque vou colocar aqui um botão. Vou colocar um botão na parte de dentro do cós das calças. Portanto, fiz a marcação da posição do botão. Eu só decidi que ia colocar o botão só no parte de dentro do cós e não apanhando as duas partes nesta altura, porque achei que ficava melhor. Porque se eu tivesse pensado nisso logo de início, poderia ter feito a marcação e a casa do botão antes. Assim, acabei por ter que desmanchar o que já tinha feito para poder fazer a casa do botão apenas na parte interior. Mas isto, os meus vídeos são assim, eu não faço ideia do que estou a fazer, eu vou experimentando e estou descobrindo como é que se faz à medida que vou filmando, para que na próxima vez eu consiga saber como é que fiz, porque não me vou lembrar. Por isso é que muitas vezes a ordem em que eu faço as coisas não tem muita lógica, porque eu estou a descobrir como é que se faz à medida que vou fazendo. Depois de ter feito a casinha do botão, voltei a cozer, a passar a costura que tinha, que tinha feito já anteriormente. Mas eu acho que valeu a pena este trabalho extra. Vou fechar o cós, mais uma vez alinhando a partir do centro das costas em direção às pontas, porque se houver alguma sobra de tecido eu consigo ajeitá-la na parte da frente e na parte das costas não, ficaria depois feio. Portanto, comecei das costas, primeiro coloquei alfinetes e depois acabei por alinhavar para ter a certeza que ficava tudo no lugar, porque para mim era importante que as costuras ficassem alinhadas umas com as outras. O objetivo era fazer com que as calças parecessem que vinham assim de fábrica e não foi algo que eu fiz para as alargar. Eu aqui tinha começado inicialmente a passar o alinhavo da parte da frente para as costas e foi quando me lembrei que devia fazer ao contrário para que não se houvesse sobras poder ajeitar. E aqui vê-se claramente que havia uma pequena sobra que tinha que ser ajeitada. Foi por isso que eu depois me lembrei que o ideal é começar das costas em direção à frente. Passei então a costura do centro das costas em direção à frente nos dois lados. Mais uma vez, eu só decidi depois, mas se tivesse decidido pôr as presilhas antes, podia tê-las colocado neste ponto e tinha aproveitado esta costura para costurar logo as presilhas das calças. Mas eu só pensei em adicionar presilhas no final, a costurar a faixa, porque como fiquei com medo que a faixa não coubesse por causa de não ter sido cortada no viés, acabei por a deixar semi-cozida anteriormente e só no final é que acabei por a costurar. Mas felizmente consegui costurar no lugar e ficou tudo bem. Portanto, estas eram as presilhas iniciais, mas eu acho que ficam muito pequeninas aqui e, portanto, não.
não gostei delas, são pequenas demais para o tamanho do cós. Pensei em fazer umas presilhas novas, mas depois lembrei-me que as presilhas da saia se calhar ficariam bem, e então foi o que fiz. Usei as presilhas da saia, alinhei as duas da frente a 10 centímetros de distância e as da parte das costas coloquei de forma a tapar as costuras que tinha feito no cós. Portanto, desta forma ficam as costuras do cós ficam bastante disfarçadas e quase não se vêem, praticamente só se vêem as que estão na direção das pinças e essas eu passo bem com isso porque parece que parece que é a continuação das pinças, portanto acho que ficou bastante bem disfarçado este cós. Por uma vez fiquei bastante satisfeita com o resultado final, porque não estava à espera de conseguir fazer um serviço destes. E pronto, aqui estão elas terminadas. Eram umas calças que eu já não usava porque me sentia demasiado apertada com elas, e desta forma consegui fazer com que não só ficassem mais largas na lateral, como subi o cós, para me sentir mais confortável com elas. E acho que o cós, feito desta forma, com os dois tons, dá aqui outro ar e parece que as calças foram feitas assim intencionalmente e não que foi algo que eu fiz só para conseguir que elas me servissem. Na perna, como não tinha altura suficiente de tecido da saia, acabei por ter que fazer uma emenda, mas como é na parte de baixo da perna, acho que quando estão vestidas nem se nota, portanto ninguém sabe que elas foram emendadas, portanto fiquei bastante satisfeita.